E hoje, autoridades americanas, russas e ucranianas se reuniram na Alemanha para discutir sobre a guerra no leste europeu. O encontro anunciado por Donald Trump acontece durante a Conferência de Segurança em Munique. O presidente disse que representantes do alto escalão dos três países discutem formas de encerrar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que já dura 3 anos. O governo ucraniano negou a participação nessa reunião, mas amanhã o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, e o secretário de Estado, Marco Rubio, vão se encontrar com o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky. Hoje, inclusive, o presidente ucraniano afirmou estar disposto para se reunir com Vladimir Putin, mas só se antes for acordado um plano entre Kiev e os aliados americanos e europeus para resolver o conflito. Quem chega para fazer uma análise é o Lier Ferreira, professor dos cursos de Direito e Relações Internacionais do IBMEC, no Rio de Janeiro. Professor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo. Ou seja, 3 anos de guerra, agora existe uma pressão do governo americano para resolver esse conflito de vez, mas com a Ucrânia sem poder nenhum de negociação, uma vez que depende demais dos Estados Unidos para se defender, né? Olá, Kelly, boa tarde àqueles que nos acompanham nesse momento. Antes de comentar essa notícia, Kelly, eu queria fazer uma pequena remissão à notícia anterior, porque ela é uma notícia importante, né? Esse ataque com drones a Chernobyl, né, a usina nuclear de Chernobyl, ele é um dos maiores medos que todos nós temos, né, desde o começo desse conflito. Por quê? Porque nós conhecemos, né, o acidente, o gravíssimo acidente nuclear de Chernobyl nos anos 80, né, e hoje é fundamental, né, que estejam acompanhados os níveis de radiação, né, que estão sendo monitorados e, felizmente, até o momento eles não aumentaram. Né? A própria Agência Internacional de Energia Atômica, né, ela fez um comunicado, né, um pouco depois do acidente, de que eles confirmam a existência da explosão, portanto não é apenas uma peça publicitária do governo Zelensky, mas de fato houve alguma coisa que aconteceu ali, isso está preocupando, mas felizmente ainda não levou a nenhum tipo de risco evidente, né, iminente, né, no sentido de aumento da radiação. Isso é uma questão importante que eu acho que todos nós temos que ficar atentos, porque poderá haver desdobramentos no futuro. E assim, a gente já esperava, Kelly, que o governo Trump, embora não seja um governo pacifista, do ponto de vista objetivo, ele buscasse a equação do conflito na Ucrânia, que essa vem sendo, inclusive, uma promessa de campanha, e desde antes da campanha, um dos motivos de ataque, né, do Trump à administração de Joe Biden. Então, assim, infelizmente, como a própria matéria deixou muito claro, os esforços que estão sendo feitos estão concentrando-se em basicamente 2 grandes atores, que são respectivamente os Estados Unidos e a própria Rússia. Por quê? Porque os interesses, né, ucranianos, particularmente aqueles levados, né, pelo seu presidente Volodymyr Zelensky, não estão sendo considerados. E nós estamos sentindo muita falta, nesse momento, de um ator fundamental, que é a liderança da OTAN, principalmente a partir dos seus países mais importantes, que são, respectivamente, a Alemanha, a Inglaterra e a França. Eu não acredito que nós tenhamos um acordo de paz minimamente duradouro sem que, de fato, né, a Ucrânia e, mais significativamente, a própria Europa estejam fazendo parte desse acordo. Então, assim, é importante que essas negociações avancem, mas eu quero crer que a presença europeia também deverá ser uma presença importante para que, de fato, nós alcancemos uma paz duradoura, como é a esperança e a expectativa de todos. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai falar mais sobre a OTAN e sobre a União Europeia, mas tem um assunto que eu gostaria da sua análise agora, que é o seguinte: no meio disso tudo, o vice-presidente dos Estados Unidos, ele realmente ameaçou Moscou com sanções e ações militares caso o país não concorde com o plano de paz. Em entrevista ao jornal americano The Wall Street Journal, J.D. Vance disse que existem muitas ferramentas que os Estados Unidos podem usar contra o Putin. Segundo o vice-presidente, várias ações podem ser tomadas para garantir a independência a longo prazo da Ucrânia. Vance também afirmou que Trump pode mudar de ideia dependendo de como as negociações para o acordo de paz vão acontecer. Ou seja, é aquela ameaça, né, no discurso para ver se faz uma pressão
para um desfecho dessa guerra. Pois é, e ele vem fazendo uma pressão bastante forte, né, bastante significativa, né, até porque ele precisa dar uma resposta ao eleitorado norte-americano. Né? A crítica que ele fez à administração Joe Biden, né, no contexto da gestão da guerra, foi muito intensa. Né? Ele sabe que ele precisa concentrar esforços, né, inclusive recursos econômicos, para fazer com que os seus planos de crescimento, né, dos Estados Unidos prosperem. Então, assim, cessar um pouco desse auxílio econômico, financeiro e militar, principalmente à Ucrânia, deixa de ter um dreno importante aí do ponto de vista dos recursos americanos, e ele vem também pressionando, né, para que a Europa assuma uma parcela maior da responsabilidade do ponto de vista do financiamento dos conflitos e, mais do que isso, né, dos próprios custos de manutenção da Ucrânia, principalmente depois da guerra. Por quê? Porque nós sabemos que a reconstrução ucraniana vai custar muito, e os Estados Unidos não estão dispostos a colocar tanto dinheiro assim na Ucrânia, como colocaram, por exemplo, no imediato segundo pós-guerra, no processo de reconstrução europeia. Além disso, o aumento das taxas de compras de armamentos por parte da Europa também poderão beneficiar os Estados Unidos, já que muitos dos produtores mundiais de armas são produtores norte-americanos. E nós estamos vendo aí um jogo de xadrez muito bem montado, né, onde o Trump busca, ao mesmo tempo, agradar os seus eleitores, né, e angariar recursos para os Estados Unidos, se colocando também como uma liderança global capaz de cessar guerras e conflitos que já duram bastante tempo e que, evidentemente, geram custos não apenas econômicos, mas também humanitários e políticos muito grandes. Pois é, na linha do discurso tem pressão de um lado e alívio de outro. Olha só, professor, o presidente norte-americano defendeu o retorno da Rússia ao G7. O país foi expulso do então G8 em março de 2014, depois que os países integrantes se opuseram à anexação da Crimeia. Essa foi considerada a primeira violação das fronteiras de um país europeu desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Segundo Donald Trump, a expulsão foi um erro e a Rússia deveria estar sentada à mesa. O Kremlin respondeu, sabe o quê? Que não tem interesse em retornar ao grupo. O G7 é integrado por Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Canadá, que preside o grupo neste ano. Por que será desse convite, dessa ideia do Trump? Tem alguma coisa a ver com BRICS? Não tem a ver com BRICS? Qual que é a sua avaliação, professor? Vamos lá, Kelly. Você coloca uma nota muito importante quando você emite essa notícia. Por quê? Porque a invasão da Ucrânia pela Rússia, ela é a primeira invasão de um país europeu desde a Segunda Guerra Mundial. No entanto, da Segunda Guerra para cá, nós tivemos centenas de conflitos em que países invadiram uns aos outros, lembrando, inclusive, a invasão, né, em 2001, do Afeganistão pelas forças norte-americanas, né, que foi cessada, inclusive, na primeira gestão do Donald Trump. Então, assim, é importante a gente entender que o fato de ser um país europeu incomoda muito particularmente os europeus, né, que querem se projetar para o mundo como um continente de paz, como um continente de prosperidade, como um continente desenvolvido, onde as controvérsias são resolvidas à luz do direito internacional e não pelo uso sistemático da força. Mas é importante nós dizermos que a invasão de um país europeu, do ponto de vista objetivo para a humanidade, não é mais grave nem menos grave que a invasão de um país latino-americano, de um país africano, de um país asiático ou qualquer outro que seja. Ora, retirar a Rússia do G7, né, outrora G8, foi um erro estratégico. Por quê? Porque a Rússia é um país muito importante, né? Não apenas do ponto de vista econômico, como uma das 10, 12 maiores economias do mundo, mas fundamentalmente do ponto de vista político, do ponto de vista militar. Quando a Rússia é afastada do G7, ela é retirada de uma órbita importante de negociação. E se nós queremos uma paz duradoura na Europa e no mundo, nós temos que adensar os canais de negociação, né, de modo com que todas as controvérsias, quaisquer que sejam as naturezas... Professor, a gente vai refazer a chamada, houve um barulho, a gente vai refazer a chamada para eliminar esse problema, tá bom? Só por uma questão de áudio. Enquanto isso, tem mais notícias chegando aqui, viu? O vice-presidente norte-americano afirmou que a OTAN
ainda é uma aliança muito importante para os Estados Unidos. Apesar disso, Vance disse que é preciso ter certeza de que a aliança seja realmente construída para o futuro. Segundo ele, a Europa deve desempenhar uma influência maior no próprio bloco para que os Estados Unidos possam se concentrar, na verdade, em desafios no leste asiático. Recentemente, Donald Trump havia alertado para a necessidade de uma reformulação da política na OTAN, afirmando que a segurança europeia não seria mais prioridade dos Estados Unidos. E olha só, tem mais notícias chegando aqui, uma notícia muito importante, porque é o seguinte: os países da União Europeia poderão aumentar bastante os gastos com defesa, segundo um plano anunciado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, tá? Inclusive, ela exige a ativação da cláusula de emergência para aumentar massivamente os gastos com a defesa, né? Então, inclusive, a gente reforça aqui que a presidente da Comissão Europeia anunciou esse plano na Conferência de Segurança de Munique. Vamos ver se já está reconectado aqui com o professor. Professor, é importantíssimo, né, que a gente realmente consiga analisar o impacto desse conflito também para os países europeus, porque, veja bem, existe um temor da União Europeia, de outros países da Europa, que a Rússia possa continuar o seu avanço, né, além da Ucrânia. Então, é muito importante agir com uma estratégia para reforçar esses investimentos em segurança. E é algo que realmente o Donald Trump já desde muitos anos era crítico em relação à OTAN e também a quantidade de investimento por parte dos países europeus na própria OTAN. Ou seja, sempre o Trump criticou um pouco a OTAN nesse sentido, né? Que os Estados Unidos não podem ser o único país a pagar a conta, né? Pois é, olha, os Estados Unidos não querem continuar pagando essa conta. E a declaração que a Ursula von der Leyen deu hoje, né, nessa sexta-feira, há poucos minutos, propondo uma flexibilização das normas orçamentárias, né, da União Europeia para permitir com que os países membros da União possam, de alguma forma, investir mais em defesa, ele atende tanto, por exemplo, né, a essa demanda dos Estados Unidos, né, quanto atende também, temos que reconhecer, né, aos produtores de armas, tanto europeus quanto norte-americanos. Por quê? A cláusula de salvaguarda é um mecanismo que estava previsto lá nos pactos de estabilidade da União Europeia, mas ela vai permitir exceções exatamente em situações de crise. O que nós estamos assistindo é uma crise, não a guerra, porque a guerra já tem aproximadamente 3 anos. A crise se dá agora em função da pressão dos Estados Unidos em não desejarem continuar arcando com esta conta, forçando com que os europeus, né, assumam uma parcela cada vez maior, né, desse custo financeiro, mas sem, por enquanto, trazê-los em pé de igualdade para a mesa de negociações. Então, esse próximo esforço, né, trazer os grandes países da OTAN, a Alemanha, a França e a Inglaterra principalmente, para a mesa de negociações, é algo que está sendo demandado pelos europeus, como uma contrapartida, né, para o aumento significativo que vai ser levado, né, dessa participação europeia. O Trump inicialmente falava num aumento de 2%, agora ele já fala numa participação de até 5%, né, do PIB europeu. É um aumento muito grande, muito significativo, que impacta outras áreas, mas que é importante nesse contexto para gerar uma equação que promova uma paz duradoura na Europa e na Ucrânia muito particularmente. Pois é, vamos ver então como os países europeus vão lidar com essa questão, né, do aumento de investimento massivo em defesa. A gente vai seguir acompanhando. E agora, professora, a gente volta a falar sobre as tarifas recíprocas ordenadas por Donald Trump. A Câmara Argentina do Aço pediu que o governo de Javier Milei aposte na aliança com o presidente americano para reverter a taxa. Num comunicado, a associação que representa as empresas produtoras de aço pediu que o governo argentino deve coordenar uma resposta na base do diálogo e na aliança estratégica. A nota diz que a Argentina é um fornecedor confiável e complementar para os Estados Unidos. Segundo a Câmara, o país exportou 110 milhões de dólares em produtos de aço no ano passado. A gente lembra aqui, né, que o Brasil tem um volume muito maior de negócios, né, e Donald Trump disse recentemente que
os Estados Unidos não precisam do Brasil. Será que em relação à Argentina, Trump teria um posicionamento diferente? Olha, eu não creio, Kelly, que Trump teria um posicionamento diferente simplesmente pela identidade político-ideológica com o presidente argentino. Nós estamos vendo, na verdade, que o Trump tem se comportado de uma maneira bastante dura, bastante agressiva, em relação a todos os seus parceiros, sejam aqueles mais próximos, sejam aqueles que, em tese, são considerados antagonistas. Além de tudo, nós temos que lembrar que, em 2019, durante seu primeiro mandato, ele utilizou a seção 232 de 1962 para proteger as siderúrgicas domésticas por razões de segurança nacional. Naquela oportunidade, Brasil, Argentina e Coreia do Sul foram os 3 países que conseguiram negociar um acordo acatando cotas máximas de exportação que se manteriam isentas dessa sobretaxa desde que não fossem desrespeitadas. Então, assim, essa perspectiva de uma certa dinâmica de proteção tarifária ao setor siderúrgico norte-americano, ele não é nenhuma novidade. E o Brasil, particularmente, em 2024, negociou cerca de 4,7 bilhões de dólares exatamente no setor de aço e alumínio com os Estados Unidos. Mas uma coisa que é importante nós lembrarmos, como efeito da instabilidade tarifária americana, lá em 2019, o Brasil conseguiu conquistar novos mercados, principalmente na China, que ingressaram numa espiral ascendente. Em relação à China, particularmente, no ano passado, nós exportamos no setor de aço e alumínio algo em torno de 1,3 bilhão de dólares, o que compensaria a perda estimada dos 700 milhões que o governo brasileiro vem estimando com as novas taxas e as novas tarifas impostas no patamar de 25% pelos Estados Unidos. Então, assim, por enquanto, está todo mundo querendo negociar com os Estados Unidos. A Argentina está querendo fazer isso, o Brasil está fazendo isso também. A gente sabe que a representação comercial da Casa Branca, na sigla USTR em inglês, e o Departamento de Comércio são aliados estratégicos do ponto de vista dos países que estão sofrendo essas sobretaxas, principalmente no caso brasileiro. Além disso, nós temos empresas brasileiras como a Gerdau que já produzem aço dentro dos Estados Unidos, o que é um alento e um caminho a ser seguido por outras grandes do setor, que estão aí sendo prejudicadas nesse momento. De qualquer forma, a gente espera que existam canais que permitam com que os diversos países, Brasil, Argentina e tantos outros, possam encontrar uma equação razoável com os Estados Unidos. Por quê? Porque a continuar tensionando as relações internacionais, como Trump vem fazendo nesse segundo mandato, gerindo os Estados Unidos como se estivesse gerindo uma das suas empresas privadas, isso só vai reforçar o crescente isolacionismo dos Estados Unidos, abrindo caminho para outras nações líderes, principalmente a China, que desponta como a principal rival dos Estados Unidos nesse alvorecer de século XXI. Professor, para a gente fechar, tem uma notícia que tem a ver com o ambiente interno lá dos Estados Unidos, Os desafios do governo Trump também internamente. O governo federal dos Estados Unidos processou Nova York por obstrução dos esforços contra a imigração ilegal. O anúncio foi feito pela Procuradora-Geral dos Estados Unidos. A medida afeta algumas autoridades, como a governadora do estado e a Procuradoria-Geral de Nova York. Segundo o anúncio, Nova York ignorou a disposição que determina o envio de dados de imigrantes ilegais a uma agência federal de imigração. Para a Procuradoria-Geral, para a Procuradora-Geral, o Estado decidiu priorizar os estrangeiros ilegais em vez de cidadãos americanos. Na semana passada, o Departamento de Justiça também havia processado a cidade de Chicago e o Estado de Illinois pelo mesmo motivo. Ou seja, o que a gente pode entender dessas posturas em relação ao pedido do governo Trump, professor? Algo bastante grave, Kelly, porque Trump teve governado pela força, constrangendo adversários e aliados. Ele tem um perfil executivo bastante agressivo e vem utilizando-se de instituições norte-americanas para perseguir aliados internos dos Estados Unidos e perseguir também aqueles que de alguma forma confrontam com as suas medidas. É muito ruim quando a gente vê isso acontecer. E a gente espera que isso seja revertido no menor prazo possível. Professor, muito obrigada pela análise, sempre importante para a gente te ouvir. Um bom fim de semana. Grande final de semana, Kelly, para você e para todos aqueles que nos acompanham. Obrigada mais uma vez.